Olá, novamente. Vamos retomar a nossa aula de aspectos legais do exercício da profissão. Eu me recordo que a gente terminou a última aula falando sobre as três esferas, que seria a esfera administrativa, a esfera civil e a esfera criminal. Então, quais são as consequências? O que decorre de uma ação nessas três esferas? Uma ação ingressada na esfera administrativa, um processo, né, iniciado na esfera administrativa, ela vai culminar, ela pode ter como resultado a perda do registro profissional. Você pensa aí, um médico que responde a um processo administrativo e que no final ele seja condenado, né, o entendimento seja de que ele realmente errou, ele vai perder o seu registro profissional. Já na esfera civil, o que pode acontecer é o seguinte: a pessoa acusada, né, ela pode ser condenada à reparação, respondendo com seu patrimônio pessoal. Eu respondo a uma ação na esfera civil. Qual pode ser o resultado? Qual é o resultado possível dessa ação? Se ao final for preferida pelo juiz na sentença que eu causei um dano, né, ficou provado, esse é o entendimento final da ação, eu causei um dano a alguém ou ao patrimônio de alguém, qual será a minha condenação? Eu vou responder monetariamente, financeiramente, eu vou reparar o dano que eu causei a alguém ou ao patrimônio de alguém com o meu próprio patrimônio. Se eu vou ter um prazo para fazer o pagamento voluntário, né, desse valor, do montante da condenação. Não fazendo o pagamento de forma voluntária, vai ser concedido, vai ser autorizado pelo juízo que se faça penhora dos meus bens, né, dinheiro em conta, veículo, imóvel. Importante é que vá se esgotar todas as possibilidades com o meu patrimônio, eu causadora do dano. E na esfera criminal, qual pode ser o resultado dessa ação? Na esfera criminal, tem como pena mais grave a condenação à pena privativa de liberdade. Esse para os crimes mais graves. Para crimes de menor potencial ofensivo, crimes leves. A gente não tem condições de lotar a nossa cadeia e nem é muito educativo, né? É preferível que nas infrações de menor potencial ofensivo, quando previsto legalmente, é claro, que não haja privação de liberdade, sim cumprimento de algumas obrigações alternativas. Então vamos falar um pouquinho mais detalhadamente de cada um desses processos. Um processo por infração profissional, vamos lá, bastante atenção, galerinha. Poderá ainda o profissional da área de inspeção responder por processos de infração profissional junto à entidade de classe. Neste caso, vai ser o Conselho Regional, né, que é o CREA, pelo exercício ilegal da profissão ou exercício profissional antiético, podendo ser enquadrado como infração ao Código de Ética ou crime infamante, que é o crime que ofenda a honra, né? As responsabilidades técnicas devem ser orientadas pela Lei nº 5.194, de 66, que normaliza todas as atividades de engenharia, delimitando o âmbito do seu exercício e fixando as atribuições profissionais em linhas gerais. É importante vocês conhecerem essa lei, né? É ela que vai delimitar, vai normalizar as atividades de engenharia, o exercício da profissão, as atribuições do profissional. E os preceitos éticos, por sua vez, foram relacionados na Resolução número 205 de 71, do CONFE, que é o Conselho Federal, que normaliza a conduta que cerca o exercício da atividade do profissional com relação aos colegas, com relação aos seus subordinados e à sociedade e com relação à técnica. Já a responsabilidade criminal vai acontecer da seguinte forma. Após o inquérito policial, que visa apurar a infração e saber qual é o autor, no juízo criminal, o profissional ele poderá ser obrigado a submeter-se às sanções determinadas na lei. Então, basicamente, a diferença entre crime e infração penal consiste em: crime, ele tem pena privativa de liberdade.
Ele está previsto no artigo 18 do Código Penal e tem a seguinte diferença. É muito comum a gente ver isso na televisão, então isso não vai ser novidade para vocês. A gente tem duas formas de crime: o crime doloso e o crime culposo. Crime doloso é aquele em que há nele dolo. Dolo significa intenção. Crime doloso, ele é mais grave do que o culposo. O culposo significa que você provocou o dano, você é responsável por aquele resultado. Mas quando você tem intenção, a gente não fala em crime apenas culposo, a gente fala em crime doloso. Então aí a situação fica mais difícil. Então, a diferença entre o crime doloso e o culposo, entre outros. E vale trazer à baila a redação do artigo 132, que determina: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, tem aí a previsão legal da pena. Se você expõe a vida de uma pessoa ao perigo, você pode ter aí a detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. E contravenção penal é a prevista em lei, que combinará pena de prisão simples ou de multa. Esta multa ela pode ser o pagamento de um valor, pode ser a perda de um bem, pode ser a prestação de serviços sociais gratuitos em benefício da comunidade ou de alguma entidade pública, entre outras previstas. E quando que eu respondo civilmente? A responsabilidade civil, ela significa... Tudo isso é só uma retomada, tá, gente? A gente já está explicado, mas está aqui para reforçar o entendimento. Eu vou responder civilmente para reparar o dano. Ele é oriundo de um ato ilícito ou previsto em lei. No que tange os atos previstos em lei, o Código Civil, no seu artigo 188, ele elenca para a gente quais são os atos que são lícitos, mas que podem gerar danos. Ou seja, são atos que são previstos, são legais, não são ilícitos. Mas mesmo assim, pode gerar um dano, um ato lícito? Pode. E aí? Não é porque o ato é lícito, por força de lei, que a vítima do dano não poderá pleitear indenização ao seu causador. Eu fui vítima de uma ação que, tudo bem, não é ilícita, mas me gerou um dano. Eu posso ingressar com uma ação civil para que seja reparado esse dano? Posso ingressar. E aí o juiz, no caso concreto, ele vai avaliar, ele vai apreciar se foi proporcional a atitude do autor, do causador do dano, e o resultado, né, o dano provocado à vítima. Houve justificativa? Se justifica a atitude do autor em relação ao dano provocado? Houve necessidade? Foi proporcional? Se sim, não haverá indenização. Agora, se foi desproporcional, se excedeu ao que era previsto em lei, aí caberá ao juiz avaliar se cabe ou não indenização. Então, eu coloquei aqui para a gente explicadinho, eu transcrevi o artigo 188 do Código Civil, que elenca para a gente os atos que não são considerados ilícitos. Então, o artigo 188 fala o seguinte: não constituem atos ilícitos os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Se você age em legítima defesa, isso aqui responde bastante o que eu acabei de falar. Você está agindo em legítima defesa, é um ato ilícito? Não, não é um ato ilícito. Mas pode gerar um dano a alguém? Pode. A pessoa que se sentiu lesada, ela pode ingressar com uma ação, um pedido de reparação de danos? Pode. Caberá ao juiz apreciar o caso em concreto. Também não constitui um ato ilícito a deterioração ou destruição da coisa, do bem alheio, ou a lesão à pessoa, a fim de remover um perigo iminente. Se eu, por exemplo, me aproprio de um veículo alheio e me justifico dizendo que tal ato foi cometido em função de evitar um perigo iminente, um perigo prestes a acontecer, um perigo maior, ou seja, houve uma justificativa, foi necessário que eu praticasse aquela ação. Se foi realmente necessário, se foi proporcional, o juiz vai entender que não houve um ato ilícito. Então, parágrafo único do artigo 188. No caso do inciso 2,
o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Então, essa palavra é importante, eu não posso exceder o necessário, o indispensável para remover aquele perigo. Senão, se configurar má-fé, se configurar desproporção entre a minha ação e o resultado, aí pode ser que deixe de ser um ato lícito. Eu separei aqui para a gente o artigo 927, porque já que a gente falou de quais atitudes não configuram um ato ilícito, fica a dúvida, e quais configuram um ato ilícito? Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E quais são eles? Artigo 186. Aquele que por ação ou por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Mais para frente a gente vai destrinchar aí essa questão da negligência, da imprudência, e vamos falar também da imperícia. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, os limites impostos pela boa-fé, ou os limites impostos pelos bons costumes. Os bons costumes também eles fazem às vezes de lei, né? Na ausência delas, a gente deve agir sempre pelo que preza os bons costumes. E aí, para a configuração de um ato ilícito e nascimento da responsabilidade civil, o artigo 186 ele exige 4 requisitos. Então, olha só, eu quero saber, eu vou analisar um caso, e eu quero saber se aquela situação, se ela configura um ato ilícito. Se configurar um ato ilícito, para configurar um ato ilícito, eu tenho que entender ali 4 requisitos. Identifiquei esses 4 requisitos naquela atitude, naquele ato, então configura um ato ilícito, consequentemente vai me gerar uma responsabilidade civil, uma responsabilidade de reparação. Quais são esses 4 requisitos que vão configurar um ato ilícito? Primeiro requisito, a conduta. Você não pode dizer que houve um ato ilícito se não há conduta, se não há ato. Simples assim, não tem dificuldade, é básico, gente, ó. Tá bem explicadinho, tá bem organizadinho e o conteúdo é simples. Então, olha só, primeiro requisito, a conduta. É ela que causa o dano a alguém. Quais tipos de condutas podem existir? Pode ter a conduta comissiva, que é a ação causando o dano, e eu posso ter a conduta omissiva. A pessoa tem o dever de praticar o ato, mas deixa de cumpri-lo. E é essa omissão que causa o dano. A gente vê muito, por exemplo, em hospitais públicos. Se não há o atendimento a pessoa recorre ao serviço público, hospitalar, e não recebe o atendimento adequado, ou não recebe nenhum atendimento. Houve aí o quê? Uma omissão do profissional, correto? Profissional da saúde. Então, houve uma conduta? Sim. Que tipo de conduta? Omissiva. Não foi prestado o atendimento. Segundo requisito, para que se configure um ato ilícito, tem que haver um dano. É uma lesão a um bem jurídico. Houve dano naquela situação? Houve lesão a um bem? Então, este bem ele pode ser moral, quando atingir a imagem, a honra, o nome, entre outros, e pode ser material, quando causar prejuízo patrimonial ou financeiro. No primeiro, que é o dano moral, a reparação ela será por arbitramento do juiz, porque não tem como você mensurar monetariamente quanto vale o dano moral que eu sofri. Não é possível você mensurar, mas o juiz ele vai, de alguma forma, arbitrar o valor que ele entende que vai ser reparador, vai te reconfortar, né? Mas não é nada que você possa calcular. É diferente do segundo caso, que será o pagamento no valor do prejuízo. Foi abatida no meu carro? Eu tenho como mensurar, tenho como saber qual é o valor daquele prejuízo. Ou
no valor do lucro cessante. Eu deixei de ter o meu lucro por conta do dano que me foi provocado. Então, essas duas últimas situações, que é o prejuízo ou o lucro cessante, o juiz ele mais facilmente tem como arbitrar o valor da reparação, o valor do dano. Terceiro requisito para que se configure um ato ilícito é a culpa. Judicialmente será apurado se houve a intenção do agente causador, intenção, está aí a palavrinha dolo, em praticar o ato, ou houve a inobservância de um dever de cuidado, seja pela negligência, imperícia ou imprudência do agente. Então, a culpa ela vai se configurar tendo intenção ou não. Se tem intenção, dolo. Quando não tem intenção, pode se dar por imperícia, pode se dar por negligência, pode se dar por imprudência.